Olá você, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, hoje a gente vai dar a complementação daquela aula de valuation que a gente vai falar sobre a planilha do Excel que eu montei para negócios pequenos e negócios micro, né? Então você que tem um negócio bem pequenininho, aí até 20, 30 colaboradores, né? Estando faturando aí até os seus 200 mil reais mais ou menos, não mais que isso, 200, 300 mil reais por aí, você consegue fazer o valuation por meio dessa planilha que eu vou colocar. Só lembrando que lá no nosso canal do YouTube está disponível a aula de valuation. Como é que você vai fazer para fazer a valoração da sua empresa? Lembrando que valoração é diferente de valorização, né? E aí, tanto para você que vai comprar quanto para você que vai vender, hoje a gente vai falar sobre a planilha que eu vou deixar disponível lá. Então já vamos começar direto para a gente não enrolar. Eu vou passar aqui para vocês a planilha, ela tem 3 divisões, tá? Então a primeira, a gente vai passar pela parte de ativos. A segunda parte, a gente vai falar do DRE, que é o demonstrativo de resultado no exercício. E a terceira parte, a gente vai falar a respeito do cálculo de valuation mesmo, se ele é viável ou se ele é inviável. Então vamos lá? Vamos começar então. A primeira parte que a gente vai passar aqui é o lançamento de ativos, tá? Eu tô com a minha tela aqui do lado, então se eu olhar para o lado, não esquenta a cabeça não, que eu tô vendo a minha planilha aqui que está no meu monitor, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aqui no ativos da empresa, né, que ela tá aí, é fazer um levantamento de tudo que você tem em termos de equipamento, tudo que você tem em termos de mobiliário, tudo que você tem em termos de estoque, seja de matéria-prima ou de material acabado já pronto para vender, e inclusive se você tiver bens móveis, igual moto, né, que você tem aí uma motinha elétrica, ou uma moto mesmo para entrega, ou um carro, ou às vezes um caminhãozinho para entrega que você quer colocar no negócio. E aí eu vou dar algumas ressalvas com respeito a isso, principalmente quando a gente envolve veículo, né, ou às vezes propriedade, como é que a gente procede quando a gente tem esse ativo junto ao nosso empreendimento. Então, começando, vamos lá. Primeiro o item que a gente tem aqui no levantamento de ativos, eu coloquei como exemplo, tá, gente? Faz de conta que eu tenho uma loja de roupa, mas isso pode ser para qualquer outro tipo de negócio. Você pode mandar para mim a dúvida que você tem. Você fala, pô, Gildo, olha, eu tenho aqui um salão de beleza, eu tenho aqui uma lanchonete, eu tenho um restaurante, tá muito agora, né? Tá fervendo esse negócio de negociação de restaurante, de bar. Manda para mim que eu te ajudo, tá? Mas eu coloquei aqui uma loja, mas bem genericamente, bem tranquilinho, tá, pessoal? Vai falar, falta cabide, falta arara, falta... Não sei, esquece, eu só coloquei pequenininho para vocês terem como exemplo e referência. Então vamos lá. A primeira parte que a gente tem aqui, o que é na parte de ativos, né? Se a gente for olhar, é equipamentos e utensílios, né? Então, colocar itens eletroeletrônicos que dão suporte ao funcionamento do negócio, sonorização, cafeteira, frigobar, ar-condicionado, impressora, né? Emissor de etiqueta, tem principalmente loja de roupa, tem umas emissoras de etiqueta, agora umas impressoras que elas fazem a etiquetinha para você colocar na roupa. Então, se quiser colocar aquilo lá, pode colocar. Ah, eu tenho mais aqui uma partezinha de eletroeletrônico que eu queria pôr, enfim, tem lá um monitor que fica passando uma propaganda. Toda a parte de eletroeletrônico e equipamento, você vai lançar aqui o item. Aí depois tem aqui a quantidade, tem o valor e a planilha já multiplica sozinho para você. Então eu fiz um exemplo bem basiquinho, notebook 1, a parte de sonorização, coloquei tudo, que é caixa de som, amplificador, né? Isso aqui provavelmente está plugado no notebook, no Spotify ou no rádio, né? Então o valor, duas TVs de 500 pau, se a sua custar mais caro, você vai pôr mais caro, tá? Então, frigobar, cafeteira, ar-condicionado, impressora, tá tudo lançado aqui com um valorzinho e você vai cotar esse valor, como eu havia dito na aula de valoração, vai cotar isso a mercado, né? Então você vai entrar aí no OLX, vai procurar o item que você tem, vai anotar o valor e aí a partir desse momento na planilha calcula sozinho a quantidade pelo valor e ele vai multiplicar e vai dar o total de ativos que você tem, tá? A segunda parte, mobiliário. Então, colocar a parte de móveis e decoração. Então, balcão, mesa, cadeira, armário, prateleira, lustre, espelho, suporte. Enfim, a primeira parte lá tem filtro d'água, né? Aqueles Europa, né? Aqueles Mundial, enfim, Electrolux, né? Aqueles filtros de água que a gente tem também, bebedouro, né? Então, se quiser colocar lá na primeira parte. Mas aí nessa parte de itens de decoração, você pode colocar tudo que você tiver, né? Eu coloquei espelho, aí tem gente que tem abajur, né? Se for loja de roupa,
tem lustre, como é que chama lá? O trocador, né? Não é vestiário que chama, né? O provador, né? Aí dentro do provador você tem uma banqueta especial, você tem uma poltrona, bom, enfim. Coloque aí e vá ao mercado, vá na OLX, cota isso aí quanto que está custando para que você coloque o valor correto. A terceira parte eu coloquei estoque de produto acabado. Então estoque de produto acabado, deixa eu explicar para você, é tudo aquilo que você vai vender na tua loja ou que você está vendendo. Então como é loja de roupa masculina, eu coloquei alguns itens aqui, ó. Blusa masculina, camiseta, camisa polo, calça jeans, meia social, acessórios e regata. E por último eu coloquei camisa social, né? Eu coloquei aqui em cima camiseta e camisa polo, aqui embaixo eu coloquei a camisa social. Coloquei as quantidades, então aqui as quantidades, multipliquei pelo valor que eu paguei e deu o valor de estoque. Deixa eu fazer uma ressalva agora que é muito importante, essa parte de valor de estoque. Tem gente que fala assim para mim, putz, Gildo, eu queria vender meu estoque separado, porque daí eu consigo levantar uma grana e entrego a minha loja sem nada. Você pode fazer isso? Claro que pode. Só que acaba virando para você um negócio sem atratividade. O legal é que você consiga vender o seu negócio e no dia seguinte, quem comprou, já sem muita dificuldade, já saia trabalhando. Isso é um atrativo. Então, se você abater o valor do seu estoque, automaticamente quem está comprando vai pagar menos. Eu aconselho a vender com estoque tudo, tá? Então eu coloco sim o valor do estoque no valuation. De negócios pequenos, tá, gente? Por favor. Ah, não, mas eu tenho um estoque aqui, sei lá, eu tô falando de... Vamos lá, colocar aqui... Eu tô falando de aproximadamente... contagem, 3 mil itens, né? E eu tô falando em termos de valor para uma loja que fatura na média 60 mil, eu tô falando de 111 mil, é o dobro do faturamento, não é muito, tá, gente? Agora, se você tiver 10 vezes o seu faturamento, é um estoque para 10 meses, aí sim, eu recomendo que você tire 8 vezes o seu faturamento, deixe só 2 vezes, porque daí tem condição de você ter um negócio mais atrativo. Quem for comprar, você já fala, ó, eu estou vendendo com estoque, inclusive, você tem um mês aí de trabalho, mais um pouquinho depois só para você repor, para trabalhar com giro. Eu considero isso um atrativo para a venda do negócio. Muito, mas tem gente que abate, e aí vai tirar a atratividade. Não tem problema. Se você abater, você vai também calcular pelo mesmo jeito que eu estou falando aqui para calcular depois que a gente vai ver no valuation. Mas, inicialmente, eu gosto de deixar, porque isso faz com que haja um atrativo, tá? Aí, estoque de matéria-prima ou embalagem. Então, numa loja que a gente está vendo aqui de roupas masculinas, eu coloquei o quê? Sacola de papel, sacola de presente, caixa de presente, material de escritório. E aí somou lá mais uma quireirinha, né? Deu mais dos 12 mil reais para a gente poder colocar isso no valor também lá como atrativo. E eu coloquei por último, veículos ou imóvel, né? Eu coloquei uma motinha 125, que tem uma moto lá para fazer entrega, levar sacola, vai na casa do cliente, faz troca, você faz delivery, né? A pessoa pode comprar por internet e aí você faz um delivery na cidade ou em cidades em volta, até 15 quilômetros, alguma coisa desse tipo. Eu coloquei uma motinha lá. Então, no total, somando tudo, em termos de ativos, a minha loja tem 155 mil reais. Tá aí, opa, tá tampando aqui para vocês, tá aqui, ó. 155 mil reais, eu somando esses 4 itens que a gente colocou aqui. Ah, Gildo, eu tenho mais coisa, posso colocar? Pode colocar. Mas eu dividi, né, nesses 4 itens aqui, porque se você quiser até de fazer mais divisões, pode, mas enfim, não precisa nem dividir nisso, né? Se você quiser lançar continuamente a lista de ativos que você tem, né, de material, de equipamento, de bens, e colocar aí, pode, tanto matéria-prima também, quanto o material acabado, produto acabado para você poder vender. Então essa planilha é bem simples, é uma de somatória simples, é só para que vocês se lembrem do que tem que pôr, tá? Ela vai estar lá desse jeito preenchida, é só apagar a planilha e lançar os valores a mercado que você tem. Se for restaurante, gente, lance tudo. Eu falei isso lá no vídeo valuation, mas lance tudo: bandeja, talher, abridor de garrafa, saca-rolha, copo, tá? Lança individualmente quanto tem para você dar isso como atrativo para quem está comprando o seu negócio. Você fala, olha o tanto de equipamento que eu estou te vendendo aqui, tá? A segunda parte que a gente vai para lá. Então, depois que a gente fez aqui o levantamento de ativos da empresa, a gente vai para o DRE.
O DRE é o demonstrativo de resultados no exercício. E aí eu considero 5 meses, 5 ou 6 meses, tá? Eu pus 5 aqui para a gente fazer uma conta mais redonda, mas se quiser colocar 6 meses também pode, sem problema nenhum. Então, o DRE eu considero o quê? Aí entra aquela aulinha de gestão. Se você não fez, para você vender o negócio, necessariamente você vai ter que fazer isso. E quanto maior o período que você fizer a análise, mais segurança você vai dar para o comprador do seu negócio. Então aqui eu estou colocando 5 meses, a gente teve que fazer gestão de 5 meses, então o que eu tenho inicialmente lá? Né? Inicialmente eu tenho o seguinte, as receitas. Você vai lançar as últimas 5 receitas faturamento do seu negócio. Então, eu estou supondo que minha lojinha fature na casa de 60 a 65 mil. Então, o primeiro mês de levantamento, tá? Que é de 5 para trás. Então, se eu estou em outubro, é setembro, agosto, julho, junho, maio, tá? Então vamos lá de novo? Se eu estou em outubro, setembro, agosto, julho, junho e maio. Então tá aqui os 5 meses de trás para frente. Como é que foi meu faturamento? 60, 57, 63, 59, 62 de faturamento. Depois as despesas, que é a parte de baixo, eu vou dividir as despesas em gastos fixos, despesas variáveis e fornecedores. Ah, Gildo, o que é isso? Tem lá no nosso cursinho. O que é a montagem de DRE? A separação de despesa. A fórmula mais velha do mundo. L é igual a R menos D. Lucro é igual a receita menos despesa, tá? Então, parece que é meio óbvio, mas tá lá, vocês vão perceber que as receitas é tranquilo para você saber porque são só as vendas, mas as despesas, elas têm que ser divididas em 3 categorias pelo menos, tá? Que são essas, gastos fixos, variáveis e fornecedores. Então, quanto que eu tive de gastos fixos? De novo, né, obedecendo, setembro, agosto, julho, junho, maio. Né? Como é que eu tenho lá a classificação da minha despesa? Gastos fixos, despesas variáveis, fornecedores, mês a mês. Totalizando quanto? Performando quanto? Em despesa, 53, 51, 55, 46, 52. Aqui, gente, vale uma ressalva. O negócio ele está lucrativo. Ele dá lucro. E aí eu tinha colocado para vocês 3 condicionais no valuation. Se o negócio dá lucro, se o negócio não dá lucro, ou é lucro negativo, ou lucro muito baixo, ou se o negócio está fechado. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês, aí do lado, ó, é o exemplo que está contemplando um negócio que dá lucro, tá? E ele dá 15% de lucro, tá aqui no DRE, ó. Se eu subtrair a minha receita da minha despesa total, esse mês ele deu 7, o outro 6, o outro 8, o outro 13, o outro 10, uma média de 8.800 de lucratividade, tá? Essa média de lucratividade eu vou usar lá para fazer o cálculo de valuation. Então vamos lembrar de novo, se o meu negócio estiver fechado, eu vou fazer a venda dele só pelos equipamentos, pelos ativos. Então eu só vou usar a planilha anterior, que é essa de ativos aqui. Ah, quanto vale o meu negócio? O meu negócio está fechado, ele não está lucrando nada. 155 mil de ativos. E ativos pode ser até produto acabado e produto em estoque. Tá? Ah, mas eu não vou conseguir 155 mil. Claro que não. É aquilo que eu falei para vocês. Na barganha, se um balcão vale 3 pau, provavelmente você vai conseguir 2,5 nele. Você vai conseguir 2.300. Você vai conseguir vender. Né? E se eu tenho lá em estoque de roupa, né? de produto acabado, eu tenho lá 111 mil, pô, vai para liquidar. Eu estou vendendo isso aí por 95 mil. Vou te dar 15% de desconto. Bom, enfim, quando o negócio está fechado, você vai ter que vender pelos ativos que você tem, que é esse valor de 155 mil que está aqui, beleza? Bom, aí foi lá para o DRE, a gente fez o cálculo do seu DRE, que está aqui, 8.800 de lucratividade, com uma média de 15% de valor. Vamos pegar todo esse empacotado agora de dados, né? Então eu já tenho ativos, já tenho mais a parte de faturamento versus despesa, né? Eu consegui fazer o cálculo de lucratividade, e aí então eu venho para a planilha de valuation. Essa aqui sim, tá, gente? Essa aqui é uma planilha que é a mais importante de todas. O que eu estou colocando então? Eu estou replicando. Lá automaticamente ele vai pegar para você aqui, ó, faturamento dos últimos 5 meses. Ele vai replicar sozinho, sem você fazer nada, aquilo que a gente lançou lá no DRE. Tá aqui, ó, os faturamentos. E a média deu R$ 60.200. Da mesma forma, ele vai pegar também, né, a despesa dos últimos 5 meses, que vai fazer o que então? Ele vai pegar 53, 51, 55, 46, 52, média R$ 51.400, média, tá? Então eu tenho aqui a minha
receita contra a minha despesa, que vai dar o meu lucro médio de 8.800. Ele também está replicando o lucro aqui embaixo, ó, tá? Bom, o fator multiplicativo. Vamos lembrar o que é o fator multiplicativo? O fator multiplicativo é, como eu falei para vocês, que é a conta que a gente fazia para vender padaria, isso há 30 anos atrás, e que é a fórmula mais simples que tem. Vocês vão entender por quê, inclusive. Que ela não erra muito, né? Foi uma fórmula, não foi chutado esses 5 vezes, né? Ele é uma fórmula né, empírica, que se a gente pode dizer assim, né? Meio genérico, mas que funciona, é legal, e vocês vão entender por quê. O fator multiplicativo 5, eu vou pegar o faturamento vezes 5 para calcular sobre a lucratividade, em quanto tempo eu retorno o capital investido. Então vamos lá. Bom, valor estimado da empresa, o VE. O VE é de 300 mil, por quê? Porque eu peguei 5 e fiz vezes a minha média de faturamento. Então 5 vezes 60.200 me deu 301 mil, que é o valor estimado da empresa por faturamento. Micro e pequenas empresas. Tem gente que vai espanar, tem gente que vai falar um monte de bobagem, que isso não é assim, que não sei o que, tá bom, vai, lá na GV talvez os caras não calculem assim, né? Lá na Dom Cabral talvez os caras não calculem assim, lá no JP Morgan talvez o cara não faça assim. Nós aqui nos negocinhos que esses caras nem veem, fazemos assim, tá? É assim mesmo que faz. Bom, então 5 vezes 60 deu 301 mil, 60.200. E o valor dos ativos, eu também vou procurar o VAT. O valor dos ativos, eles estão lá na planilha que a gente calculou, e ele está mostrado aí para vocês, né, na planilha, 155.825, tá? Então tá aqui. Agora, gente, é muito simples, né? Eu olho qual dos dois é maior. Se o valor dos meus ativos for maior que o meu faturamento, eu vendo pelos ativos. Se o valor do meu faturamento vezes 5 for maior que meus ativos, eu vendo pelo valor do faturamento. Entendeu agora? Porque quando eu considero isso aí que vocês estão vendo, o valor do ativo, ele sempre vai ser maior se o negócio estiver fechado, porque se o negócio for fechado, se estiver fechado, 5 vezes 0 de faturamento dá quanto? 0. Né? Dá 0. 5 vezes 0 dá 0, então eu vou vender pelo valor do ativo. Agora, por um outro lado, se eu tiver faturamento baixo, então se eu estiver vendendo, por exemplo, aqui em vez de 60 mil, eu estiver vendendo 20 mil. 20 mil vezes 5 vai dar 100 mil. Então, esse negócio só vai valer no máximo 100 mil. Só que o valor de ativo é 155. Então, o que eu faço? Eu vendo o ativo, não vendo o negócio. Separa bem isso. Eu queria que isso ficasse muito claro na cabeça de vocês, a diferença entre ativo e negócio. O negócio é o business, né? É a minha loja como um todo, ela está vendendo, eu estou vendendo um negócio, estou passando ponto, então vai entrar alguém, vai continuar aquele ponto trabalhando. Agora, o ativo, estou vendendo os equipamentos. O que for maior um do outro, eu vou executar a venda. E a planilha, ela faz isso sozinha, tá? Ela vai pegar aqui o valor de venda, e eu deixei até um asterisco aqui, ó. Ele fala o seguinte, o valor de venda será considerado, vamos alterar já que está condirado, já vamos alterar ao vivo aqui, ó, considerado o maior valor entre VE e VAT, tá? Então, o nosso valor a ser considerado, ele é o valor de ativo ou é o valor estimado da empresa de acordo com o que for maior, tá? Se for maior o VAT, ele considera o VAT. Se for maior o VE, ele vai considerar o VEE como a nossa base de cálculo. Nesse caso, ele aplicou a formulinha aqui, ele vai considerar, então, esse outro cara. Ó, se o meu ativo fosse 350 mil, vamos simular? 1, 2, 3. Ó, ele já muda aqui sozinho, ele fala para mim que o maior valor é o VAT, ele vai considerar o VAT, então, tá? Mas não é, né? Então vamos voltar aqui a fórmula, ele vai considerar o 301, ele já pega esse valor aqui, tá? Agora vamos colocar aqui para baixo. Como é que era a fórmula? Vocês lembram como é que era a fórmula? A fórmula era eu pegar esse valor que é maior, qual dos dois é maior, colocar aqui o valor de ativo, lógico que eu nunca vou fazer isso, eu só vou fazer isso sobre VE. Valor de ativo você vai picar e vai, aquilo que você conseguiu é o seu valor de venda. Agora aqui não, como é que eu calculo o retorno disso aqui, né? Então, o retorno como é que eu vou calcular? Vou pegar o 301 mil e vou dividir pelo meu lucro. Por quê? Porque o meu lucro é o que eu ganho nessa loja, nesse estabelecimento. Então, se o que eu ganho mensalmente é o valor que entra no meu bolso, o valor que eu paguei na loja é o valor que eu despendi, é o valor que eu investi. Então, se eu ganho 8, eu gastei 300, com quanto tempo eu vou retornar para mim, que é o
Return on Investment, que é o ROI, que eu tinha falado para vocês, né? Então, quanto tempo vai demorar para retornar esse dinheiro? Eu pego o valor que eu paguei e divido pelo valor que eu ganho por mês. Então, se eu paguei 300 e ganho 8.800 por mês, eu divido um pelo outro. E aí tá aqui, ó. Então, meses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá aqui, né? Se eu calcular, se eu der 2 cliques na fórmula, ela vai falar isso para mim. Eu vou pegar aqui, ó, 301 mil dividido por 8 mil. Isso vai dar quanto? Vai dar 34 meses para mim de retorno. 2,9 anos. E a condição de retorno está falando para mim que é boa. Judô, como é que eu sei as condições de retorno? Vamos lá? Então, aqui, ó. As condições de retorno, elas estão exatamente aqui. Condição de retorno, até 24 meses é uma condição ótima. Uma condição boa é de 25 a 36 meses. Uma condição ruim é de 37 a 60. E lá no vídeo eu falo que é uma condição de longo prazo, mas eu considero ruim para pequenos negócios, né? Quem compra pequeno negócio, normalmente você quer um retorno mais rápido, que você vai depender daquilo para viver, né? Então, de 37 a 60 meses é uma condição ruim a longo prazo e inviável acima de 60 meses para pequenos negócios. Nem compra, gente, pelo amor de Deus. Você que é pequeno, vai comprar um negócio pequeno, acima de 60 meses, 5 anos para retornar isso, cara, pelo amor de Deus, né? Não vai, não entra nessa, cai fora, isso não dá para fazer acima de 60 meses. De novo, vamos recapitular? Como é que eu fiz isso? Eu peguei o VE, né, que é o valor estimado da empresa, que é o capital, o faturamento vezes 5, dividir pelo lucro que essa empresa tem, e ele vai dar a condição aqui para mim. A planilha já faz isso sozinho, quer ver? Ó? Se eu colocar aqui 23 meses, ó, ele já mudou aqui para mim, ó, ótima condição, tá? Se eu colocar aqui 45 meses, ele vai falar, ó, é ruim, né? Não é legal. E se eu colocar aqui 61 meses, ele vai falar, ó, inviável. A planilha já muda sozinha para mim que é inviável, tá? Então não se preocupem com o cálculo. Judô, o que eu tenho que preencher então nessa planilha para saber a minha condição? Você vai preencher os ativos, tá? Então todos os ativos estão aqui. Você vai preencher o DRE, que são as suas receitas e são os seus gastos, e aí sozinho, aqui nessa parte de valuation, você não precisa preencher nada, ela já vai dar para você se esse negócio ele tem uma condição ótima, boa, ruim ou inviável. A boa eu diria também que algumas pessoas chamam de condição normal, né? Entre 25 a 36 meses de retorno de investimento daquele capital que você pôs. Então se você pôs lá 200 mil e tem uma lucratividade, vai demorar quanto na condição normal? Vai demorar, segundo a planilha, de 25 a 36 meses, uma condição boa, que é a normal, tá? Abaixo disso é ótima, acima disso é ruim e muito acima disso é uma condição inviável. Perguntas vocês podem mandar no direct para mim, lá no Insta, não esquece, é @judochan, tudo junto. Aqui no canal do YouTube também, vocês podem deixar as perguntas também que a gente vai responder. Ah, Judô, eu tenho uma dúvida aqui sobre levantamento dos meus ativos, você pode me ajudar? Claro que posso. Ah, eu tenho aqui uma prestadora de serviço. Prestadora de serviço, cuidado, você é advogado, você não vende ativo, você só vende a carteira é teu patrimônio. E dificilmente quando você vende serviço, a pessoa acompanha quem comprou. Serviço, ela é totalmente atrelada a quem presta o serviço. Né? Igual no meu caso, né? Eu sou consultor, tenho hoje uma carteira de clientes. Se por acaso eu for vender a Xancorp, as pessoas vão falar, ah, mas o Gildo vai junto? Não, o Gildo não vai. Não, porque eu gosto é do Gildo na prestação de serviço. Aí é complicado, o serviço é bem mais complicado de se vender, o cálculo é de uma outra forma, eu não vou nem entrar no mérito, porque 99% das dúvidas que eu tenho é em cima de negócios que compram e vendem bens, tá? Não são serviços. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Essa planilhinha ela é super prática, ela está lá disponível para vocês gratuitamente. E se você tiver alguma dúvida, já sabe, pode entrar em contato. Beleza? Então um grande abraço para vocês, espero que tenha ajudado. Tá aí o cursinho completo de valuation básico para empresas pequenininhas, as micro e as pequenas empresas. Você já sabe, eu amo vocês, mas Jesus ama muito mais. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!